Bom dia, boa tarde a todos, né? Nosso coordenador do evento, Alessandro, falou a palavra mágica, almoço, e naturalmente o pessoal foi aproveitar esse momento de pausa, mas como ele bem disse, à tarde nós teremos excelentes painéis ainda, e muito mais a trazer para esse evento de hoje. O que nos cabe aqui nesse momento, que será brevíssimo, porque em razão da organização do evento, nós formatamos dentro da comissão 3 grupos de estudo para começarmos a estudar esses projetos de reforma. Um grupo de estudo estudando a PEC 110, um grupo de estudo para estudar a PEC 45 e um grupo de estudo, à época, para estudar a proposta do governo federal, que está nessa oscilação aí que nós sabemos hoje. Como disse, nós estamos num processo de construção desse saber, dessa pesquisa, né, na busca desse conhecimento. O que nós vamos apresentar aqui hoje, então, por óbvio, eu acredito que, com todo respeito, creio que ninguém aqui hoje, né, veio apresentar o produto final. Nós vamos apresentar um estágio da pesquisa, qual está hoje, que é bem incipiente, porque começamos há poucas semanas. Nosso grupo de pesquisa, o qual eu coordeno, nós estamos estudando a PEC 110, que é a PEC conhecida como a PEC do Senado. Integra o grupo o Dr. Ciro Benevenuto, o Dr. Augusto Martins, a doutora Tatiane, a doutora Thaís, o Dr. Vinícius, e todos nós juntos estamos nessa função. Já passo, então, a palavra para a doutora Tatiane e a doutora Thaís, que vão fazer uma abordagem do que nós identificamos até algum momento, do estágio atual da arte, e para dar sequência a essas discussões. Obrigada, boa tarde para todos. A parte que coube a mim e ao meu colega Augusto Martins foi analisar o artigo 3º da PEC 110. Esse artigo 3º, ele é um ensaio do ensaio, digamos assim, Ele vem ele traz uma dose do que vai ser o IBS, na PEC 110. Então, é uma contribuição com vigência de 1 ano, e aí, depois desse ano, ela se encerra justamente no momento em que inicia a transmutação gradativa, vai passar, o IBS vai subindo e os outros impostos vão diminuindo, digamos assim. E como as regras de incidência dessa contribuição são exatamente as mesmas do IBS, com uma alíquota de até 1%, nós percebemos que vai gerar um bis in idem autorizado pela Constituição. Então, já que, nesse ano da contribuição, os impostos atuais continuam mantidos e a gente tem essa alíquota de até 1%, com as mesmas bases do IBS, a gente teria um aumento imediato na carga tributária? É o que nos parece, E o próprio artigo 3º, ele traz uma tentativa de amenizar esse aparente aumento imediato da carga tributária, que seria através de sistemas de compensação e restituição. A arrecadação da contribuição seria compensada pelos valores pagos a título de COFINS, com a posterior extinção da COFINS, os créditos remanescentes seriam restituídos ao contribuinte em até 60 dias. E não ocorrendo essa restituição, o saldo credor poderia ser compensado na apuração do próprio IBS. Então, essa sistemática de compensação e restituição é que parece que não está muito clara, considerando, inclusive, a organização dos critérios da própria COFINS, que já tem a sua complexidade em si. Então, é importante parece se mostrar importante o ensaio dessa tributação unificada através da contribuição, mas é necessário debater essas questões, porque é um curto período de 1 ano apenas, mas se esses critérios de compensação e restituição não ficarem muito claros, a gente pode ter problemas que vão perdurar por muito mais do que esse ano da própria contribuição, Então, e a gente tem que ressaltar que essa contribuição ela vai ser imediata,
porque ela não se submete aos princípios que a gente conhece, né, de anterioridade e de noventena. Então, é uma coisa que vai cair no colo de todo mundo uma vez, se aprovada, né, obviamente, a PEC 110. E, então, essa contribuição, se comparada com o todo, é muito pequena, né? Assim, é um grão de areia numa praia, né? Em relação ao novo sistema tributário que se pretende implementar. Mas é um ponto importante que merece, eu acho, que questionamentos e debates e proposições para a gente não ter mais problemas derivados desse pequeno 1 ano de ensaio do IBS. Boa tarde a todos. A parte que coube a mim e ao meu colega Vinícius é a gente esclarecer os temas sobre a não cumulatividade, a sujeição ativa e a alíquota do IBS. Então, em relação à não cumulatividade, a PEC prevê que o IBS será não cumulativo em essência de todos os créditos financeiros e não físicos referente a bens e a serviços. Então, ele tem como objetivo não onerar apenas um dos integrantes da cadeia, distribuindo melhor a tomada de créditos. Nesse sentido, as etapas intermediárias de incidência do IBS vão gerando créditos sucessivos a quem adquire o bem e o serviço, com exceção do consumidor final. Além disso, os serviços pessoais, que são aqueles considerados essenciais, não vão gerar os créditos nas etapas anteriores à prestação da atividade. Já em relação à sujeição ativa, a PEC prevê que será exercida pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, ele será considerado um tributo estadual, mas instituído por intermédio do Congresso Nacional. Então, os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, repartirão entre si a arrecadação do IBS. A legislação não vai derivar de cada estado, mas sim integralmente do Congresso Nacional. Então, do ponto de vista da competência constitucional, ele ficará na esfera estadual, mas, essencialmente, será um imposto da federação. Em relação às alíquotas, elas serão uniformes em todo o território nacional. No que tange ao momento de transição, a PEC definiu que a alíquota será de 1% para o primeiro ano, como uma contribuição para fins de implantação do IBS. Então, no primeiro ano, não será o IBS propriamente dito. Após o decurso desse primeiro ano, os 4 anos seguintes, a PEC prevê a redução das alíquotas dos impostos, dos tributos extintos e o aumento progressivo do IBS, que será na proporção de 1/5 por exercício, até a extinção dos tributos antigos e a total implantação do IBS. Após esse período, então, total de 5 anos, a alíquota será determinada por uma lei complementar, que vai prever que vai ser uniforme em todo o território nacional, e a PEC utiliza o termo alíquota padrão. Chamar agora para compor aqui o segundo grupo de estudos, cuja coordenadora é o Dr. Vitor Marques. Oi? Vou pedir o Dr. Roberto. Vem, Dr. Roberto. Queria que
esse daqui é nosso grupo, né, que fez a pesquisa sobre a PEC 45. Vem aqui, Daniel, por gentileza. Eu queria que o Dr. Roberto explanasse, porque a gente fez uma enquetezinha sobre as questões da reforma e a gente teve alguns resultados interessantes. E eu vou pedir para ele falar um pouco sobre isso. A gente vai procurar ser bem sucinto, porque, né, dado o horário e tudo mais, mas, assim, destacando novamente o que eu disse, as reformas, todas elas têm algum problema, todas elas são imperfeitas, principalmente pelo fato que não corrigem a distorção que existe no nosso sistema. Infelizmente, hoje, se a gente quisesse, de fato, fazer algo muito produtivo para o país, a gente deveria, pelo menos na minha visão, derrubar tudo e construir tudo de novo. Porque a gente tem uma distorção que a tributação sobre o consumo acaba sendo maior do que sobre a renda, e aí a gente continua mantendo um país desigual, um país que você onera a cadeia produtiva, você onera esse mercado, né? E aí você acaba deixando de ser competitivo, você perde muito com isso. Então, assim, enquanto nós não fizermos uma reforma de verdade, uma reforma completa, a gente vai ter várias reformas com emendas e emendas e emendas, e nunca vai estar, pelo menos, satisfatório. Então, assim, essas propostas, elas fortalecem, elas trazem alguma solução momentânea, elas melhoram um pouco o cenário para alguns pontos da cadeia, mas elas ainda não são a resposta que nós procuramos. Muito embora dar a resposta seja algo muito difícil e por isso que se faz dessa forma, por pedaços, para que possa, na prática, acontecer. Então, destacando isso, eu gostaria que o Roberto apresentasse, né, esses resultados da enquete, e nós vamos falar um pouco sobre alguns pontos da PEC 45. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade. Com o intuito de criarmos uma análise de cenário, nós resolvemos fazer uma pesquisa e elaboramos um questionário eletrônico que foi disparado para o mailing da OAB. E nós tivemos algumas respostas bem interessantes. As questões foram: a primeira, qual o seu conhecimento sobre o sistema tributário brasileiro? E nós obtivemos que a grande maioria das pessoas que responderam tem um conhecimento razoável, 26% tem um domínio sobre o assunto, mas que nós percebemos assim, que ainda existe um grande número de pessoas que participaram da pesquisa, que ainda não conhecem, não têm domínio nenhum sobre a área do sistema tributário brasileiro. A segunda questão, com base nos seus conhecimentos, informações de mídia, você acredita na necessidade da reforma? 92% acredita que sim. Eu vou passando rapidamente, para ser bem objetivo, sobre o conhecimento dos projetos de reforma tributária. 64% tem conhecimento de pelo menos alguns projetos e 11% tem conhecimento de todos os projetos. Se haverá diminuição do contencioso judicial e administrativo, 49% acredita que haverá a diminuição do contencioso e 32% acredita que talvez possa haver. Sobre a segurança jurídica e econômica, 49% acredita que haverá segurança jurídica e econômica. E 44% acredita que talvez haverá essa segurança jurídica e econômica. Com relação à PEC 45, se ela é realmente a solução para os problemas do Brasil, 50,8% acredita que talvez, 39% não, e 9,8% sim. Tá. E com relação à tributação destino, essa ficou bem distribuída,
34% acredita que concorda com a tributação de destino, 27,9% não e 37,7% que sim. Essa pesquisa, a gente vai disponibilizar depois os resultados dela, né? E, assim, para que todos possam consultar e tal, mas, em resumo, o que a gente percebeu é que se fala muito de reforma tributária, mas as pessoas conhecem pouco sobre as propostas de reforma tributária. E isso é uma coisa muito grave, porque se fala que é necessário, mas é necessário o quê? Eu sei o que eu estou falando que é necessário? Um monte de gente falando que é necessário, mas não se destaca. Eu vou passar a palavra agora para os meus outros colegas. Vou passar para você, Efigênia. Boa tarde, meu nome é Efigênia, eu sou pós-graduada em Direito Público e fiquei incumbida de analisar a questão da desoneração da lista dos itens da lista da cesta básica. Assim, só de uma forma bem rápida. Os itens hoje que compõem a lista da cesta básica, eles foram incluídos em 1938, através de um decreto, onde foi analisada a quantidade mínima de elementos calóricos, de elementos disponíveis nos alimentos necessários a uma pessoa em idade de trabalhador assalariado. Então, hoje, a cesta básica ela é analisada anualmente por 3 institutos, e onde são precificados os valores. A proposta dentro da PEC 45 seria desonerar, ou seja, não seria desonerar, não acabar com a tributação desses itens, desses alimentos. E aí nós temos 2 contrassensos, né? Primeiro, que seria você desonerar totalmente a tributação dos alimentos da cesta básica, especificamente o ICMS, dando a ele a função extrafiscal, proporcionando até mesmo uma redução da desigualdade. Porque, por exemplo, você compra uma sacola de arroz, feijão, isso toda a população brasileira ela compra. Então, sem o pagamento desse imposto, sairia bem mais barato. Aí você teria um acesso maior à população mais pobre, né, mais carente, que recebe um salário mínimo ou menos. O segundo contrassenso seria, na verdade, não desonerar, continuar tributando, mas reduzir um pouco a alíquota. Isso é interessante também, porém, já não alcança a finalidade que hoje o objeto é dar acesso à maior parte do mercado, né, para as pessoas que não têm tanta condição financeira. E existe uma terceira hipótese, que é a questão da progressividade da alíquota. E essa, no meu ponto de vista, é muito perigosa, porque ela vai se basear de acordo com a apuração que que os próprios entes políticos eles vão ter acesso ao seu CPF. Quando você compra, através do seu CPF, ali você vai ser enquadrado em uma das faixas de tributação para que, de acordo com a sua compra, esse tributo seja devolvido em programas sociais. Foi até citado aqui, que é o caso, por exemplo, de tributor, vai para o programa Bolsa Família, etc. É um tema muito importante, que eu acho que as pessoas deveriam estudar, procurar saber, porque, na verdade, embora exista lei determinando que todos os tributos eles sejam especificados na nota fiscal, as pessoas não têm conhecimento. Meu nome é Érica, eu fiquei de analisar a questão da alíquota única e da não cumulatividade. Vou falar brevemente sobre a alíquota única, no caso. A PEC 45 ela visa adotar uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Atualmente, cada tributo tem a sua alíquota, no caso do ICMS e do ISS, referente a cada tipo de serviço. E, no caso, com o IBS, haveria uma alíquota de referência para federal, estadual e municipal. Cada ente poderá fixar a sua alíquota diferente dessa alíquota de referência. Por exemplo, se a alíquota de referência for em 10%, o ente poderá reduzir para 9% ou poderá aumentar, por exemplo, para 11%. Deixa eu dar uma colada aqui, porque nervosa. No caso, em valor distinto da alíquota de referência, e essa seria fixada em lei ordinária. Haverá uma alíquota de referência e o ente poderá, assim que ele fixar, ele não é obrigado a fixar essa alíquota, né? E ele pode adotar a alíquota de referência, mas se ele fixar, vai ter que ser feito por lei ordinária. E, no caso, até um exemplo, que é bem didático na proposta,
da PEC 45, que, no caso, o que irá para o contribuinte, no caso, né, vai ser a soma dessas alíquotas. Então, o contribuinte irá arcar será somado a alíquota federal, estadual e municipal. Então, um exemplo bem didático que é na PEC seria se a alíquota federal do IBS foi em 7% e a do Estado de São Paulo foi em 11%, e a alíquota do município de Campinas em 2%, as vendas em Campinas e para Campinas sofrerão incidência do IBS a alíquota de 20%, que no caso seria a soma de todas essas. Bom, meu nome é Bruno, vou falar de forma bem sucinta. A análise que foi uma análise da simplificação trazida pela PEC 45, e é uma simplificação ficta, porque no primeiro momento a gente olha a extinção de 5 tributos, mas na verdade não é uma extinção, é uma coexistência, né, nos próximos 10 anos, e analisando esse prazo, né, esse prazo fatal de 10 anos, que na verdade são 2 prazos, né, um prazo de 2 anos, onde seria o teste, né, que não se sabe o que ocorrerá nesse período de 2 anos, e 8 anos, que seria de fato a transição. E uma crítica que fizemos durante esse trabalho seria esses 2 anos de teste, mudanças que poderiam ocorrer nesse período que desestabilizariam toda essa reforma e a coexistência, que já foi muito bem tratada aqui pelo professor Roque, e não vou me delongar nesse ponto. Essa é uma crítica que nós fazemos no trabalho, que esses 10 anos é longo, e aí uma instabilidade por também não ter já um regulamento, essa lei, deixar tudo para a lei complementar fazer. Então, é uma breve crítica à questão do prazo dos 10 anos e deixar tudo para a lei complementar fazer esse regulamento. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Chernicharo. Está todo mundo com muita fome aqui, já subiu a plaquinha de tempo esgotado, então vou ser bem breve. O próximo painel é da PEC 45, e eu acho que a gente vai ter a possibilidade de discutir com mais propriedade a respeito dessa proposta e de alguns temas polêmicos. Então, eu deixo 2 perguntas para o próximo painel. Uma é a questão da justiça social. Não se fala em justiça social nos projetos de emenda constitucional. Na verdade, a gente está falando de uma alta regressividade, a gente está falando só de imposto sobre consumo. Não se fala em justiça social em nenhum momento. Então, acho que tem que ficar essa pergunta. Se é o momento de a gente discutir uma mudança no sistema tributário nacional, em modo bem amplo, eu acho que a gente tem que trabalhar, então, numa mudança em tributar mais renda, tributar mais a riqueza e tributar menos o consumo, porque a balança continua desequilibrada. Querem mudar uma balança desequilibrada, atualmente totalmente desequilibrada, para manter um projeto de reforma de emenda constitucional, para manter a balança ainda desequilibrada. Então, é basicamente isso. Uma boa tarde a todos. Vou finalizar. Uma última preocupação que a gente teve durante os nossos trabalhos também foi sobre a questão dos municípios pequenos, que vão sofrer muito com essa mudança, porque a arrecadação deles hoje depende demais disso e passaria a depender do repasse. Então, nós nos preocupamos muito com a questão dos mais pobres, com a questão do Pacto Federativo, que vai ser abalado de alguma forma, e todas essas questões foram apresentadas. Então, o nosso trabalho foi esse. Queria agradecer, entendeu, a todos os colegas pela participação, pela dedicação que tiveram. OAB é um trabalho voluntário, então, assim, a gente, né, conta muito com a dedicação dos colegas. Então, eu queria deixar isso registrado só e passar a palavra para o Tiago, já que ele já está angustiado ali. Ante a questão já levantada pelo grupo 2, das desigualdades sociais, eu vou chamar agora o terceiro grupo para estar compondo aqui. Boa tarde, pessoal. Novamente, estamos retornando aqui à mesa. E a gente ficou incumbido aqui de uma árdua tarefa, que foi de fazer a análise da proposta de reforma do governo. Mas eu indago a vocês, qual proposta? Até hoje o governo ainda não formalizou nenhuma proposta, já sinalizou, já teve idas e vindas, né? Já teve a questão da desoneração da folha, com uma criação de uma CPMF nova aí para poder cobrir essa receita.
mas até hoje não tem nada de concreto. E eu espero que agora, com a Vanessa Canado, que vai estar aqui palestrando com a gente, participando do trio aí do governo, que efetivamente se estabeleça alguma coisa até para gerar uma segurança aí da sociedade no que vai vir por parte do governo federal. Mas, de qualquer forma, a gente preparou um material aqui, algo bem sucinto, e o nosso colega aqui, o Ramon, eu esqueci de fazer a apresentação do grupo, né? O grupo é composto pela Camila Talon, que está viajando, Bruno Cardoso, que também está ausente, Raquel Freixo, que é organizadora aqui do evento, mas que teve que se ausentar para o aeroporto, a Flávia Calmon, que está aqui ao meu lado, e o Ramon, a quem eu vou conceder a palavra para fazer uma breve exposição, agora é rápido, já está finalizando. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre essa possível proposta de reforma tributária vinda do governo federal. Como a gente sabe, ainda não foi apresentado um texto exclusivo do governo federal, e o nosso grupo acabou se focando em estudar as últimas notícias acerca do tema, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, tem dado muitas entrevistas, e com base nessas entrevistas é que a gente focou a nossa pesquisa. Então, não havendo texto definitivo, o governo já disse que pretende acoplar o seu entendimento aos projetos de emenda constitucional já existentes. Então, é muito possível que, de fato, haja um acoplamento, né, desses entendimentos aí do governo aos projetos já existentes da Câmara e do Senado. Inicialmente, o ministro da Economia falava muito em se fazer uma reforma mais ampla do Pacto Federativo. Só que aí acabou que o governo voltou atrás e, então, optou-se por fatiar essa reforma, fazendo-se, então, aí, dando preferência à reforma tributária mesmo, e com foco ainda a tributação sobre o consumo, que é um caso mais grave e requer mais urgência. O Paulo Guedes ainda afirmou, em suas últimas entrevistas, que há concordância do governo em relação ao IVA dual, né, um imposto sobre valor agregado, um para a União e outro para estados e municípios. Então, já há uma sinalização nesse sentido. Hoje, à tarde, nós vamos ter representantes aí mais próximos do governo, né, para poder, de fato, se aproximar mais na matéria. Então, essas são algumas sinalizações, alguns sinais que o governo já deu. Além disso, também houve a sinalização pelo governo de concordância em relação à seletividade dos impostos, de se manter essa seletividade. Contudo, em relação ao IVA dual, o governo deixou claro que, inicialmente, o governo prefere que seja feito, primeiro, uma reforma ligada aos tributos federais, né, e depois, sim, que se passaria a regulamentação de um IVA estadual e municipal, né, a fim de preservar, por hora, a autonomia dos estados. Isso está muito ligado com a questão do Pacto Federativo também. Um outro tema levantado pelo Paulo Guedes, inclusive ele é um entusiasta do tema, é relativo à desoneração da folha de pagamentos. Em tese, desonerando a folha de pagamento, haveria aí a possibilidade de geração de maiores empregos. E, como a gente sabe, é muito comentado que são muitos desempregados no Brasil hoje em dia. Então, desonerando a folha de pagamento, conseguiria se possibilitar essa geração de empregos. Mas aí ficou a pergunta, como suprir essa arrecadação perdida pelo governo em relação à desoneração da folha? E aí começou o burburinho relacionado à CPMF, que, como a gente sabe, já voltou atrás, né, o governo já voltou atrás, a população, é um tema que a população rejeita, e até mesmo o meio político não gosta muito que se fale em CPMF. E depois o Paulo Guedes, na verdade, ele explicou que essa CPMF, esse imposto que eles pretendiam criar, não seria exatamente nos mesmos moldes da CPMF, mas sim um imposto sobre pagamentos, a fim de se adequar à tributação de uma forma melhor relacionada às empresas da economia moderna, como Netflix, Uber, Amazon, entre outras. Além dessa questão da desoneração, a gente também passou pela questão da extinção das hipóteses de dedução do imposto de renda, daqueles gastos com saúde e educação. Né, foi um tema levantado pelo Paulo Guedes, e, segundo ele, essa extinção ela possibilitaria depois uma redução da alíquota para todo mundo, porque, hoje em dia, essas hipóteses de dedução beneficiam os contribuintes que têm maior capacidade contributiva. E, de fato, reduzindo essa alíquota para todo mundo, obviamente, seria muito mais favorável ao povo em geral. Bom, essas foram as conclusões que tiramos no nosso grupo. Ainda há, certamente, um imbróglio a ser definido. Aí, a gente fica num clima de espera, né?
qual será, de fato, a proposta a ser trazida pelo governo federal. E o último tema que a gente finalizou, de fato, o nosso estudo, se refere a quando vai ser formalizada essa proposta. E o ministro da Economia já deixou claro que essa proposta deve ser apresentada somente após a votação da reforma da Previdência, justamente para não contaminar aí o debate político. Basicamente é isso, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa tarde.